Nós vamos fazer um momento aqui muito simples, muito objetivo, de elucidação de dúvidas do que são as formações brasileiras, e a gente quer que todos contemplem as explicações que os representantes aqui que estão conosco agora possam dar a respeito de questões que nos foram apresentadas e que nós sentimos que para o nosso evento era muito importante contemplar uma boa posição de cada um de nós. Como vocês sabem, nós começamos daqui menos de 15 dias o nosso evento em São Paulo, com praticamente 7 formações, duas internacionais perdão, 8 formações. E a gente está com muita expectativa em relação ao fato de que São Paulo pouco conhece de todas as formações brasileiras. Então, eu tenho uma gratidão muito especial à Etel, à Marta, à Sabrina, ao Ricardo e à Evelyn, que aqui está representando a Silvia Carné, que são formadores e que aceitaram esse desafio de participar dessa primeira edição que nós criamos aqui para São Paulo. Trazer para São Paulo algumas das formações brasileiras e contemplar vocês com o que há de melhor no trabalho de formação pessoal e formação corporal. Eu peço que, se possível, todos fiquem até o final, porque nós vamos ter uma surpresa muito especial para todos aqueles que conseguirem ficar aqui durante essa horinha, tá ok? Então, boa noite, Etel. A Boa Etel noite. representa uma formação bastante importante e quero que você coloque aonde ela está, a cidade, fala um pouquinho bem rápido sobre a Agaton. Boa noite. Eu sou coordenadora geral da formação Multiplicidade do Cuidar de Niterói, aqui em São Francisco, e a gente atende a clínica e educação, e vamos falar um pouquinho juntos, dar um aspecto mais forte nesse eixo, nesse cuidar e o que isso representa. Obrigada, querida. Boa noite, Sabrina, representa aqui a Curumim. Meu nome é Sabrina Toledo, eu sou diretora da Curumim Psicomotricidade, que fica no Rio de Janeiro, no bairro Humaitá, e vai ser um prazer poder explicar um pouquinho para vocês da formação, da base teórica em Winnicott, da importância da arte e da natureza, nessa formação clínica e educacional da Curumim Psicomotricidade. Obrigada, Sabrina. Boa Obrigada. noite, querida Marta. Marta é um monumento da psicomotricidade brasileira, muito querida, e está representando a heurística. Boa noite a todos, boa noite, Cacilda. Sou Marta Lubizaro, a minha formação é aqui no Rio de Janeiro. Inicialmente ela se fazia dentro da universidade, mas agora é particular. E vai ser um prazer estar aqui com todos, né? Embora eu esteja me sentindo, nesse momento, bastante mal. Eu estou com uma gripe que me pegou agora de tarde. Eu acho que eu estou febril. Estou aqui suando horrores, Oh, meu Deus. e dor de cabeça e tudo mais que uma gripe pode oferecer. Mas mesmo assim, eu acho que é um prazer estar aqui com vocês, né? E vou me aguentar firme aqui até o final. Vamos mandar energias positivas para você, Marta. Tá? Ótimo. A Evelyn está aqui para representar a formação PPA e eu queria que você cumprimentasse o pessoal para que a gente pudesse passar para o Ricardo, querida. Boa noite, eu sou a Evelyn Lima, sou psicóloga do Espaço Nectar. Vim aqui substituir a nossa Silvia Carné, que está no evento do nosso espaço. Vim aqui para ajudar a responder as perguntas sobre a PPA, né? Nós estamos sediados na Barra e no Maitá, né? E do Rio de Janeiro, e é um prazer estar aqui. Obrigada, querida. E, finalmente, Ricardo, querido, que vai representar a formação Atos. Boa noite a todos. Eu sou o Ricardo Alves, diretor da Atos Psicomotricidade,
A Atos ela desenvolve um trabalho na formação corporal e pessoal em psicomotricidade, com fundamentos teóricos em Esteban Levin, Bakhtin e Spinoza, principalmente, né, nesses três, e também nos autores brasileiros, como Beatriz Saboia, Regina Morizot e vários outros autores. Nós temos sede em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. A formação tem sede no Rio de Janeiro, em Laranjeiras. Perfeito. Nosso trabalho é de um ano de curso e ele acontece 2 vezes por mês aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Perfeito. Obrigada, querido. E eu estou representando a formação em gerontopsicomotricidade, que, na verdade, ela é composta pelo nosso curso de pós-graduação, de 2 anos, e a formação corporal de Juan Mila, que trabalha conosco dentro deste curso. Então, praticamente são 2 formações em uma que a gente está representando aqui hoje para vocês. Nós vamos responder algumas questões em relação a cada uma das formações, e vocês têm total liberdade de colocar no chat se houver alguma questão em especial, para que a gente possa administrar um bom funcionamento aqui desse nosso encontro, tá ok? A primeira pergunta que eu quero fazer é para o Ricardo. Ricardo, quais as principais vantagens de fazer uma formação para quem deseja iniciar no campo da psicomotricidade? Hoje nós estamos vivendo um momento muito delicado da nossa ciência no nosso país. E a palavra formação, ela ficou dita e replicada de maneira ainda não muito esclarecedora. Então, muitos ainda nos perguntam, mas formação, o que é formação? Formação não é o curso? O que é a formação corporal e pessoal? Então, eu acho que nessa pergunta você vai nos contemplar da importância de se fazer uma formação corporal e pessoal. Muito bem. É um prazer, Cacilda. Bom, primeiro eu quero dizer que a palavra formação ela tem um significado, né? Ela tem um significado principalmente para a Associação Brasileira de Psicomotricidade, que é uma instituição que foi construída pelos psicomotricistas que aqui iniciaram os estudos na psicomotricidade desde a década de 60, 70, e que nos anos 80, no início dos anos 80, se fundou uma associação. E aí, dentro dessa perspectiva, quase que nós importamos essa expressão com todo o seu significado dos franceses que, na ocasião, vinham aqui dar cursos para a gente, para todas as pessoas interessadas nessa grande área que no Brasil era uma novidade. Depois que algumas pessoas foram à Europa também fazer alguns cursos, eles começaram a vir, né, e eles começaram a chamar de formação o que eles faziam aqui, porque era exatamente isso que faltava para todas as pessoas que queriam ingressar nessa área. Porque nenhuma instituição de nível superior, como graduações, é, seriam capazes de trabalhar com o profissional o que ele precisaria para a sua prática, para o seu profissionalismo, né, no caso. E Perfeito. essa palavra formação, ela traduz exatamente a complexidade que é transformar um sujeito, né, profissional num profissional da psicomotricidade, porque não envolve conhecimentos teóricos, não envolve conhecimentos técnicos de métodos, não adianta ter um método ou um exemplo ou um modelo. Em psicomotricidade não tem aquele livro, 1000 jogos, não sei o quê, 1000 exercícios, não tem porque não pode, não dá conta. A formação, então, traduz essa amplitude de conhecimentos que envolve a preparação de um profissional para atuar, seja ele de qualquer área,
né? Uma pessoa que esteja interessada em trabalhar com psicomotricidade, ela vai ter que passar por este processo de formação. A regulamentação da profissão veio trazer algumas questões em relação a isso, por conta de uma situação mais ampla do mercado, ligadas aos planos de saúde, ligadas às previdências, ligada a todas as questões político-econômicas e sociais. Perfeito. Então, a formação ela é um signo. A Uhum. formação é uma palavra que tem nela, né, incorporado nela, toda uma questão de significados de transformação de um profissional para atuar dentro da psicomotricidade. Ou seja, tem um comprometimento nessa palavra, né, tem um comprometimento, os significados dessa palavra tem um comprometimento de poder fazer com que um profissional ele se reconheça, ele se conheça e Sim, possa trabalhar na nossa área. Como? Possa se trabalhar corporalmente as suas questões pessoais. perfeito. Esse trabalhar corporalmente as suas questões pessoais, você não encontra em nenhum curso de graduação, nenhum curso de pós-graduação, muito menos num curso profissionalizante, tecnólogo, alguma outra coisa nesse sentido. Isso só se encontra nas formações. Perfeito. Claro que também essa palavra formação, dentro do significado dessa palavra, também tem aí a questão do embasamento teórico, das fundamentações teóricas de toda a técnica, métodos, né, para Sim, se conseguir trabalhar com um sujeito. O conhecimento disso, né? E também uma coisa muito importante dentro desse significado, que é a supervisão, que não se encontra em outras áreas também. A gente vê na psicologia, algumas pessoas fazem, ou a maioria, né? E na psicanálise, mas a gente não vê isso em outras áreas. Na educação, isso, na época da ditadura, era uma espécie de intervenção dentro do processo educativo. Então, assim, a supervisão é o terceiro tripé que a sim, gente pode apontar como assim, consta desse significado da palavra formação. Então, perfeito. isso tem em outras áreas também. Acredito que, por exemplo, um curso de MBA seja exatamente isso, que vai aprofundar extremamente as circunstâncias profissionais para um sujeito atuar nessa área da psicomotricidade. Agora, você me perguntou sobre as questões das vantagens, né? Eu gostaria de dizer rapidamente sobre essas vantagens. A primeira é que eu chamo de segurança. Há no trabalho da formação um propósito de assegurar ao profissional uma segurança de trabalho, porque ele vai ter essa segurança quando ele começar a se conhecer, quando ele começar a conhecer verdadeiramente a psicomotricidade, não essas coisas que a gente vê por aí, que tem se alastrado aí pelo Brasil, conhecimentos rasos sobre a psicomotricidade, né? Não, um conhecimento profundo da psicomotricidade. Eu acabei de entregar o material para o primeiro módulo, que já se iniciou. A gente entregou o módulo tem um mês, o material teórico, né? Gente, tem mais de 10 textos só sobre a história e, e a epistemologia da psicomotricidade, na minha formação. Tem mais de 10 textos, fora vídeos, fora toda a questão dos slides que a gente vai apresentar no encontro teórico. Então, assim, primeira vantagem é da segurança. Tá? A Sim, segunda vantagem é de você poder ter uma possibilidade de uma supervisão na sua prática profissional. Então, tem uma prática supervisionada em psicomotricidade, onde você vai poder, né, colocar para as pessoas que te formam, né, que gerenciam o processo, é, o que você está fazendo. Você vai pôr à prova isso que você está é. fazendo, certo? Então, assim, é outra questão da vantagem que eu vejo. Não Tá. vejo, por exemplo, vantagem em outros aspectos de estágio, por exemplo, que eu não considero o que a gente faz um estágio.
primeiro que as pessoas já são formadas. E, em muitos casos, eu acho que a gente pode chamar de residência, né? É o que os profissionais quase formados fazem, por exemplo, na medicina. Eu acho que está próximo à residência. Mas prática Perfeito. supervisionada em psicomotricidade é exatamente o trabalho que é feito na formação, né? Então, é Perfeito. outra grande vantagem. E a outra Obrigada. vantagem, a última, tá? Que eu acho que tem várias outras, mas a última. A E a gente tem última, um tempo curtinho sim, para cada um. sim, desculpa. E a última vantagem que eu posso apontar aqui é que as pessoas começam a conhecer melhor o mercado e poder Perfeito. decidir como, onde vai atuar, porque a psicomotricidade tem uma amplitude de atuação também. Alguns Perfeito. na educação, alguns na clínica, na geronto, na neonatologia, que está surgindo com muita força, no esporte também, certo? Na ergopsicomotricidade. Então, tem várias áreas que a pessoa vai poder escolher, porque a gente vai trabalhar todas essas áreas. Eu espero que as pessoas tenham esse esclarecimento. Muito Perfeito. obrigado. Obrigada, Ricardo. Obrigada. Estou Eu à acho que disposição você para as deixa questões. claro, você deixa claro que a formação é do profissional, né? Do profissional que vai lidar com o outro. E nós temos que estar preparados, enquanto profissionais, para lidar com esse outro que chega para nós. Muito obrigado. Marta, querida, espero que você esteja melhor e você consiga nos responder. É possível? Está sem áudio, meu amor. Sim, pode falar, Cacilda. Qual é o impacto da psicomotricidade na formação, não somente profissional do indivíduo, mas também pessoal, tendo em vista que somos seres sociais? Ah, Cacilda, para responder essa pergunta, eu tenho que falar um pouquinho de mim. Pois Eu não, tenho 38 anos de experiência como formadora, perfeito. uma experiência ininterrupta. Então, a formação em psicomotricidade heurística é o resultado desses 58 anos de estudo. Portanto, para responder a essa pergunta, eu preciso me reportar a todo esse tempo de trabalho, de Perfeito. como eu cheguei a ser uma formadora e dizer que um formador não se faz formador, porque ele quer ser formador. Perfeito. Ele é feito, ele responde a um chamado, né? Perfeito. Então, assim eu me sinto, o que me permite, portanto, dizer que dentro do tripé das formações, né, a formação pessoal é o tripé de maior amplitude. Perfeito. É porque ele tem por função mostrar a psicomotricidade aplicada com todas as suas especificidades e com toda a sua complexidade. Tem uma outra função, a de ligar o conhecimento à sua utilização. E, finalmente, né, levar o formando a se autoconstituir como psicomotricista. Perfeito. Para isso tudo acontecer, ele se entrega às vivências de corpo inteiro. E quando Sim, eu digo inteiro, me refiro a corpo, alma e espírito. O corpo é a parte de fora, visível. Ele se move no tempo e no espaço. A alma é a psique com toda a sua subjetividade. E perfeito. o interior do corpo que responde às percepções e sensações provocadas, né, por esse mundo externo e captadas pelo corpo. O Perfeito. espírito, ele é transcendente, ele é sutil, ele se reflete, digamos assim, na capacidade intuitiva, no sentido de um viver pleno e aberto, um viver, digamos assim, descolado dos conflitos, né? Bom, Gurdjieff, ele usava uma metáfora da casa.
Então, ele dizia que o homem é uma casa de 3 andares. O primeiro andar é o inconsciente. O segundo é o consciente, né? E o terceiro, o superconsciente, que eu chamaria da intuição, da espiritualidade. Uma vez que a inteligência e o instinto não tenham nenhum conflito, você se torna humano pela primeira vez. Portanto, você não faz mais parte, né, do reino, que a gente chama de reino animal, né? Você passa a ser um indivíduo pleno. Perfeito. É, é, Continuando nessa linha de pensamento, né, abrir as portas para a intuição, portanto, é conhecer a verdade, a vida, a existência, aquilo que, na verdade, achamos que somos, né? Então, a psicomotricidade heurística, ela busca essa abertura para uma lógica da descoberta. E, graças a isso, ela recebe a denominação de heurística. Eu acho que muitos ficam se perguntando, né? Por que esse nome heurística? É por isso. É uma prática que tem uma sustentação também na filosofia de povos antigos, né? Digo sempre aos meus formandos, no primeiro encontro, vocês não sairão daqui da mesma forma como estão entrando. Com certeza. E certificam sempre disso. E assim eu respondo à sua pergunta. A Perfeito. formação, ela é transformadora. E Sim, por conta disso, eu não me preocupo quando na formação pessoal, se eu estou formando um psicomotricista, porque o que me interessa é estar formando um ser mais humano. E exato. justamente por isso, vai poder ajudar as pessoas como psicomotricista ou como profissional que ele já é. Pode ser Perfeito. fono, terapeuta ocupacional, lá o que for. Sim, Sendo perfeito. ele uma pessoa capacitada a exercer a sua função profissional, né? Ele deve ter a humildade de continuar aprendendo, fazendo Exato. supervisão quando necessário, cuidando Perfeito. sempre da sua própria terapia pessoal, né? E atualmente os casos são cada vez mais complexos e difíceis de tratar. Nós Então, ficamos meio precisamos adoecidos, né? cada vez mais, né, Uhum. de cuidar de nós e, portanto, da nossa própria mente. Eu penso Perfeito. que eu me dedico muito na formação, e especialmente na formação pessoal, a esse cuidado com o crescimento interior. É isso aí. Muito obrigado, Marta. Eu acho que você contempla o que eu costumo dizer, que a psicomotricidade se torna uma filosofia de vida, né? Ela entra em nós de uma maneira tão abrangente que não atinge só o profissional, mas muda a gente enquanto humano que é. Sim. Sabrina, querida, pegando o gancho disto tudo, conta para gente como é pensar psicomotricidade diante das questões da contemporaneidade. Nós vivemos uma sociedade violenta, uma sociedade apolítica, estamos num momento cruel do mundo, né, do planeta. Como que é pensar em psicomotricidade, atuar em psicomotricidade na sociedade atual? Sim. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, Cacilda, também ouvir as palavras do Ricardo e da Marta com tanta profundidade sobre o que é a psicomotricidade e a potência da psicomotricidade nas nossas vidas. Bom, falar sobre a contemporaneidade é um tema muito complexo. Nós, da Curumim Psicomotricidade, escolhemos dois autores, o Krenak e o Chulhan. Então, vou falar um pouquinho, né? Pincelar um pouquinho a partir das perspectivas desses dois autores.
O Churran vai se voltar muito para as questões da contemporaneidade, falando dos excessos de estímulos dos eletrônicos, de um modo geral, os excessos de estímulo, como a nossa atenção, ela hoje em dia é uma atenção rasa e difusa, ela não tem profundidade. Então, ele diz que é uma involução, que a gente está desenvolvendo a atenção que os bichos têm, que os bichos têm que prestar atenção na caça, no predador, nos filhotes, e a gente que tinha capacidade de fazer poesia, fazer filosofia, está perdendo a profundidade atencional. Então, assim, o Churran, quando ele vai falar que nós somos uma sociedade do cansaço, no sentido da sociedade do desempenho, nós somos empresários de nós mesmos, e as crianças também, com suas agendas lotadas, ele vai propor uma nova pedagogia do olhar. Ele vai dizer que a gente precisa olhar com outros olhos, com os olhos poéticos, da arte, do encantamento, da natureza. Então, essa nova pedagogia do olhar, que eu acho, através dela, né, que a psicomotricidade alcança, tanto quem vai fazer a formação, que se amplia em termos de sensibilidade, de criatividade, né, quanto nós todos, seres humanos, que somos beneficiados, as pessoas do campo clínico, né, os pacientes, os alunos do campo educacional. Então, essa proposta do Churran, eu acho que vem muito ao encontro do que a psicomotricidade propõe. E o segundo autor, né, que é o Krenak, que é um indígena brasileiro, atualmente membro da Academia Brasileira, né, de Letras, ele também fala no mesmo sentido, de um resgate da vida, um resgate do viver em sociedade, um resgate da comunidade, um resgate da experiência de vida, que são pressupostos de uma formação. Viver a coletividade daquele grupo, seja em 1 ano, 2 anos, o que é estar em roda, o que é se relacionar com seus pares. Então, essas são as características que contribuiriam para a gente melhorar um pouquinho socialmente. Então, para finalizar, eu vou ler aqui uma frase do Krenak, que ele diz assim: já que a natureza está sendo assaltada, vamos pelo menos ser capazes de manter nossas subjetividades, nossas visões, nossas poéticas sobre a existência. Cantar, dançar e viver a experiência mágica de suspender o céu é comum em muitas tradições. Suspender o céu é ampliar o nosso horizonte. Não o horizonte prospectivo, mas o horizonte existencial. Então, acho que esse é o caminho da psicomotricidade. Ela amplia os horizontes existenciais dos nossos pacientes, independente das faixas etárias, dos alunos, independente da faixa etária, e dos psicomotricistas que vão se formando com a gente. E como a Marta mesmo disse, lindamente, não só formando psicomotricistas, mas Formando humanos, né? seres humanos. Exato. Perfeito, brilhante. Amei as suas citações e acho que vai cair assim de encontro com o que eu ia perguntar para a Evelyn, que representa a Silvia aqui. À luz da PPA, da formação de Couturier, como a criança conquista a sua unidade de si? Então, boa noite, Cacilda, boa noite a todos novamente. Então, vamos nós. Então, assim, todo o trabalho, né, de fortalecimento da unidade si, da integração da criança, da sua representação, parte do asseguramento profundo, né? Então, todo o trabalho é baseado em assegurar as crianças contra suas angústias arcaicas, né? A criança, ela vive experiências de prazer, mas também ela vive angústias. E essas angústias promovem dificuldades futuras na criança, né? E por isso que a PPA tem como uma estratégia fundamental a estratégia que a gente chama de estratégia de detour, né? Que ela volta uma etapa do seu desenvolvimento, né, para que ela, do seu processo de amadurecimento, para onde a criança vai integrar na sua estrutura somatopsíquica, né, as vivências que ela tem, né, que ela Sim. vem tendo.
E assim, através do brincar, né? Através do brincar espontâneo, da expressão livre da criança, que durante a sessão ela vai atualizando, né, essas angústias arcaicas originárias do seu próprio amadurecimento, né? Então, para nós, a criança na prática psicomotora cotidiana, na PPA, ela vai se unificando, né, na medida que ela vai se fortalecendo, né? O seu prazer vai fortalecendo o seu prazer de agir, de pensar, de existir, né? De se comunicar, de então, e ao mesmo tempo que ela vai atenuando essas angústias, né? E que é através de se brincar, né? E a grande função do brincar é essa, né? Fortalecer a dimensão simbólica e atenuar essas angústias da criança, né? Perfeito, querida. Tá, a criança está ensaiando ser gente, né? Ensaiando Exatamente. ser adulto, através É. do brincar. Muito bom. Agora, Etel, olha a sua responsabilidade. A gente falou tanto de cuidar do outro aqui. Eu vou te fazer uma pergunta exatamente sobre isso. Qual é a proposta do cuidar na formação Agaton? Boa noite a todos, boa noite, Cacilda, boa noite pelo encontro. A proposta da gente estar aqui hoje é uma proposta para São Paulo, é uma proposta onde a gente pode reverberar, né, na psicomotricidade e nesse cuidado que significa um espaço de São Paulo aberto para nos receber, né? E agradeço por isso. O cuidar, ele sempre foi muito forte na minha vida profissional, né? Eu sou fonoaudióloga e sou psicomotricista. E durante 20 e tantos anos, eu ocupei um cargo na psicomotricidade, entre outras áreas, dentro da pestalozzi, da faculdade, né? Então, tem algum som. Então, o que vem acontecendo? A priori, começou dos corpos dos alunos muito angustiados frente a uma visão de uma relação terapeuta-paciente. Esse foi o primeiro movimento aonde eu busquei ficar atenta a essa palavra que é do cuidar que me chegava tanto, pela psicomotricidade, pela relação dos corpos, por uma transformação corpórea, mas aquilo foi passando, né? Criou-se a formação. Durante algum tempo, o corpo era olhado, visto, tratado, argumentado sobre um outro prisma, e em um determinado momento eu resgatei, revisitei na formação esse lugar do cuidar. O que vinha a ser esse cuidar? O cuidar, na verdade, dentro de uma etimologia, ele significa imaginar, pensar, atentar, produzir. É um cuidado em ato. Fechamos. Um cuidado onde os alunos pudessem gerar para si essa estruturação de amadurecimento, estruturação de suporte, um eixo onde desse a ele uma maior abrangência de ação. Esse é o lugar que eu digo que é um estojo dessa prática que nos cabe. A prática que o Ricardo falou tão bem, que é a formação corporal, que vai pertencer a esse profissional, é uma formação interna, ela é pessoal, ela é singular, ela é múltipla. Esse cuidar estaria muito ligado a uma proposta interna de amadurecimento do sujeito. Depois disso, eu quis desdobrar esse cuidar, porque era um cuidar ao outro. Eu cuido para que eu possa olhar e cuidar do outro. É um corpo visto, analisado, pensado, refletido, vivido, para que esse cuidar pudesse estar levado ao outro. Como que um profissional cuida dessa pessoa que chega? E aí, esse cuidar, eu peguei da saúde pública do Emerson Merri,
aonde ele trabalha, né? Ele é um médico sanitarista, é um médico da saúde pública, e é onde ele leva esse lugar do cuidar enquanto escuta e relação da partilha da vida com o outro. Não é uma coisa fechada. O cuidado em saúde, ou o cuidado na educação, o cuidado que a gente passa é um cuidar voltado na partilha do outro, na escuta, no olhar, no sinestésico, na própria relação dessa multiplicidade de propostas vividas dentro de um conjunto. Esse, mais ou menos, rápido falando para você. Na verdade, esse cuidar é eu acho que é o mais nobre dos nossos sentidos psicomotores, porque na Sim. medida que a gente cuida do outro, a gente se cuida também, né? E aí está a formação, né? A nossa formação. Eu ia fazer uma pergunta para a Marta, mas eu vou me antecipar, porque nós falamos de criança, falamos da contemporaneidade, falamos da psicomotricidade deste profissional, e eu queria comentar sobre a nossa formação, por que a nossa formação é tão específica, né? Por que gerontopsicomotricidade? Porque é preciso uma formação para cuidar do idoso. E eu estou colocando como ponte com você, Theo, porque o idoso precisa ser cuidado no mais amplo dos sentidos. E hoje nós temos uma população que envelhece no mundo inteiro, principalmente no Brasil. Se nós formos pegar o censo de 2022, nós, em muito pouco tempo, seremos mais idosos do que crianças. E isso significa de que estamos vivendo mais. E eu tenho uma amiga muito querida, Maria Alice Coraza, que fala assim: só de desaforo a gente não morre. E é verdade. A gente não morre porque nós estamos tendo mais qualidade de vida e porque nós estamos nos cuidando mais, né? Nos cuidando para ser produtores, para intervir no ambiente econômico, para ser consumistas, para serem produtivos, enfim. A gerontopsicomotricidade nasceu, essa formação nasceu, porque todo o processo de envelhecimento ele precisa ser estudado na psicomotricidade de uma maneira muito delicada. Ela não é um simples copiar do que se faz com a criança. Não, e nenhuma adaptação de nenhum exercício feito com criança, e nenhuma adaptação de nenhuma intervenção realizada com criança. O idoso merece respeito, merece conhecimento do processo de envelhecimento, ele pode, vamos dizer assim, não acelerar este processo, retardá-lo através das intervenções psicomotoras. Mas para isso é preciso se estudar muito sobre a gerontologia, sobre tudo que nós humanos, neste planeta e neste universo, somos capazes ainda de produzir, independente da idade. E eu acho que a Marta comentou algo muito importante que a gente hoje sente uma enorme falta de respeito. Quando nós envelhecemos, parece até que nós não somos mais humanos, nós somos objetos, somos coisas bonitinhas, queridinhas, perdemos o nome, é o vovozinho, e isso é muito minimizador dentro de uma humanização. Então, a formação em gerontopsicomotricidade fica tão focada e é tão focada porque merece um estudo muito aprofundado, não só do processo de envelhecimento, mas da própria psicomotricidade, através da retrogênese psicomotora. Nós vamos perdendo potencialidades, começamos lá da praxia fina até perder a respiração, e passamos por todos os demais enfoques. Então, eu quis só colocar perto do cuidado, porque nós merecemos, além do cuidado, muito respeito. Eu falo nós, porque eu me sinto uma idosa aqui também com vocês, e sou muito honrada de estar nesta fase de vida. Eu acho que me sinto muito bem com meus 72 anos. Queria agora replicar mais algumas perguntas, não apareceu nenhuma que a gente pudesse interromper ao elenco que eu tenho aqui. Marta, querida, quais são os ganhos? Eu falei do idoso,
Fala para nós quais são os ganhos em três fases importantes: a infância, a adolescência e o adulto, que a psicomotricidade contempla, e principalmente dentro das formações, é o que a gente pode aprimorar no trabalho. O áudio, Marta. Eu tiro o áudio por causa da minha tosse, para não interromper. Mas, antes de responder, eu queria falar desse movimento que a Associação Vencer, através de você, trouxe, né, a São Paulo. Eu sou paulista, de nascença, tenho parte da minha família em São Paulo, né? Amo São Paulo. Mas eu acho que eu amo mais um pouquinho o Rio de Janeiro, viu? Vivi aqui a minha vida toda, vim com 6 anos de idade, portanto, é muito tempo de Rio de Janeiro. Mas, enfim, agradecer a você, viu, por oportunizar essa situação, essa apresentação e essa unificação, né? Porque estamos aqui, formadores, vamos apresentar nosso trabalho para as pessoas que se interessarem. E estamos falando nesse momento de coisas assim extremamente importantes. São falas riquíssimas das várias formações, da Curumim, do Néctar, do Atos, né? Ágato, de você, Cacilda, que a gente vai ouvir daqui a pouco, eu tenho certeza, falando sobre a sua formação. Mas, enfim, eu queria parabenizar por isso, né? Por esse movimento, tá? Não, É eu agradeço, Marta, a parceria de vocês, porque isto foi um desafio um, muito, muito, muito grande. um incrível desafio, viu? Um É, incrível desafio. mas a gente honrar isso com brilhantismo, tenho certeza. Isso. E eu acho que nós acabamos todos convergindo para um mesmo ponto, né? Então, respondendo aí a sua... Porque a psicomotricidade é uma só, né? Então, seja lá Atos, Curumim, enfim, o que for, né? Nós estamos falando de psicomotricidade. Exato. Então, respondendo à sua questão, eu colocaria a questão da profilaxia. Eu acho que a profilaxia deveria ser tratada com mais seriedade, né? E, de modo geral, quando falamos disso, nós também estamos nos reportando à psicomotricidade aplicada no jardins de infância, né? No início, nas primeiras séries, com o intuito de facilitar no processo de aprendizagem das crianças e, por outro lado, de servir também como um alerta para aquelas crianças que já apresentam sinais de comprometimento e falhas no desenvolvimento. Então, a profilaxia, que não se faz nesse país, é algo assim tão importante, né? Que evitaria maiores problemas para muitas crianças e famílias. É, facilita, né? No processo de aprendizagem, porque a psicomotricidade ela vai oferecer um brincar livre, expressivo, prazeroso e criativo. Um brincar rico em possibilidades motoras, cognitivas, né? Afetivas. E na prática, na prática heurística, quando eu falo da lógica da descoberta, nós criamos situações que se baseiam nas etapas da aprendizagem de Brunner, né? Quando ele ressalta o valor da experiência e da descoberta pessoal. Logo, é uma aprendizagem criativa que investe na atividade espontânea, livre, rica em possibilidades,
por meio dos objetos e materiais que convidam sempre à criação, à descoberta e principalmente à arte, né? Eu vejo a questão da arte importantíssima. Abrir o campo, possibilitar à criança, né, ter material rico e que ela possa realmente criar artisticamente, eu falo, né? Então, na clínica, nós postulamos, eu estou falando aí da criança, da prevenção. Então, agora eu falo na clínica, né? Quando nós postulamos por um atendimento que considera o diagnóstico dado à criança ou ao adulto, mas um diagnóstico em termos de atendimento, né? Então, a psicomotricidade holística, ela prioriza o indivíduo, ela vê o ser e atua com esse ser, não é exatamente com o seu diagnóstico, né? Diagnóstico é um conhecimento. Suas dificuldades, né? As dificuldades que esse indivíduo possa vir a apresentar e principalmente as suas possibilidades. Certo. E para isso o psicomotricista ele precisa estar bem com ele próprio, né? Conhecendo bem as questões comportamentais relativas à idade do seu paciente. É preciso atender às especificidades de cada idade, principalmente, né? Para isso, Marta, o seu áudio ficou desligado. Sim, ele está desligado. Deu? então, será que perdeu muita coisa ou não? Eu acho que você já ia falar de adolescente e adulto. Eu vou falar. Sim, Sim, eu me reportava a idade, né? E aí entra, assim, a questão do adolescente, que ele precisa ser atraído por algo que atenda à sua necessidade de se sentir menos criança. Quando você fala do idoso, né, o respeito que é preciso ter com o idoso, não tratá-lo como uma criança, o adolescente também, né? É uma faixa intermediária aí entre a criança e o adulto, que a gente precisa ter um cuidado especial. E outra coisa, ele precisa de atividades desafiadoras, né? Então, o adulto ele precisa se conscientizar mais da sua existência e das suas possibilidades, né? Logo, ele precisa de atividades mais introspectivas e de consciência de si. Como exemplo, eu uso muito as técnicas de mindfulness, atenção plena, né? É claro que vamos atuar assim comprometidos com as limitações causadas por doenças. A gente vai conhecer as suas características, entendendo o comportamento que se apresenta, seja dentro de uma dificuldade motora, cognitiva ou mesmo emocional, né? Principalmente, ou ambas até. Por exemplo, o autismo. O autismo que tem enchido as clínicas e consultórios, né, de crianças, de famílias que sofrem com isso, sim. que não sabem, que não têm uma boa orientação, né, dentro de todo esse processo que requer essa criança. Então, é isso aí. Acho que não há muito mais a dizer, Perfeito. mas há muito a se fazer, né? Ex- Temos muito o que fazer nesse sentido, ex- tanto com as crianças, principalmente essas crianças que hoje estão procurando os atendimentos em psicomotricidade, os autistas, Sim, na profilaxia, sim, é, com os adolescentes, que necessitam de uma prática ajustada, uma prática psicomotora ajustada para os seus interesses, né? Para as suas necessidades,
próprias dessa fase da existência, para os adultos que estão muito perdidos, né, na ansiedade, na depressão, na angústia, quadros de doença mental perniciosos estão se apresentando aí em quantidade, que precisam de ter um retorno a si próprios, né? Entender que eles estão ali, que eles existem, que eles têm um corpo próprio, Perfeito. portanto, uma potência, e os idosos. Os idosos eu deixo para você, minha querida. Não, é como eu comentei mesmo, os idosos merecem um cuidado à parte aí em função do número que está representando. Muito obrigado, Marta. Eu acho que você deixa muito claro o quanto a psicomotricidade é da vida, né, do ciclo vital. Então, não importa a idade, ela em todo o momento ser de fundamental importância e todas as formações eu vejo que são fundamentadas em estudiosos, em teóricos. Eu poderia aqui perguntar para cada um de vocês quem são esses teóricos, mas eu sei que vocês farão isso aqui ao vivo e a cores. Então, vamos deixar assim o gostinho do quero mais, tá? O que eu queria comentar também com vocês é que há uma expectativa, porque fui eu quem entrevistei as pessoas e estou sentindo muito grande em relação a conhecer a especificidade, o que difere, né, uma formação da outra. E eu acredito que vocês aqui conseguiram, de uma maneira assim sutil, mostrar bem estas diferenças e o quanto a gente tem muito a estudar. Por mais que a gente estude psicomotricidade, ela é infinita. Eu acho que nós estamos o tempo todo precisando dela a qualquer situação, e no mundo moderno nós estamos sendo profissionais da saúde mental. Nós estamos colaborando para a saúde mental da nossa sociedade. Eu queria agradecer, nós temos 10 minutos para terminar. Me parece que uma pergunta em especial aqui no chat do YouTube, que nós estamos aqui, e queria deixar uma palavrinha para cada um de vocês. O que você está preparando para o trabalho aqui conosco, junto a esse grupo tão interessado, tão numa expectativa imensa e ansiosos? Na verdade, estão contando os dias para tudo isso acontecer. E eu sinto que há um gostinho muito especial deixado hoje. Para mim, deixou. Posso participar de cada uma de vocês? Faço questão Claro, absoluta. será um prazer. Então, por favor, pessoal, para a gente se despedir desse público que está aqui, que assim que nós nos despedirmos, a gente vai ter aí a surpresinha que a Nicole vai estar mandando. O que a gente vai esperar do teu encontro, Etel? Sem o áudio, meu amor. O encontro, ele vai ser muito bem-vindo. A psicomotricidade é acolhimento, a psicomotricidade é corpo e a psicomotricidade é afeto e relação. Então, o que eu vou levar, né, para São Paulo, para poder estar junto a vocês, é construir juntos histórias de corpo, essas histórias que vão fazer com que possa haver uma multiplicidade de desdobramento em atos. Isso Perfeito, é o que a gente vai levar. perfeito, querida. E você, Sabrina? O áudio, meu amor. Áudio, áudio. Pronto, tem com emoção ou sem emoção? No caso, é com emoção. Verdade. Então, nesse final de semana da Curumim Psicomotricidade, nesse evento aí tão esperado em São Paulo, a gente vai levar um pouco de arte, de criatividade, de integração com a natureza, mesmo que num espaço fechado. Essas questões contemporâneas que nos atravessam como uma reflexão teórica, levar um pouco também de como a gente trabalha junto com os pacientes e com os alunos,
com neurodiversidades, que é um tema tão em voga, e trazendo como base de pensamento, como base teórica para tudo isso, a psicanálise winnicottiana. Então, Perfeito, pensar a questão da integração psicossomática dentro da psicomotricidade, com perfeito. muita prática. Sabrina, eu tenho uma praça muito próxima daqui. Se você quiser, a gente pode também usar essa praça. É uma excelente ideia, Cacilda, já aceitei. Então, vou filmar a praça para você poder planejar tudo lá. Manda É, para mim também, Cacilda, que a minha turma também gosta dessas atividades. é Nosso, verdade. O nosso, nosso, Ricardo, começou, o nosso trabalho de idosos começou numa praça pública que aqui, legal. tá bom? Tá bom. Praça, Cacilda, eu já conheço, de vídeo seu. Ah, é verdade, que Ah, legal. Ricardo, o que que você vai trazer para o pessoal todo e para nós? Me incluo neles. Opa! Primeiro, quero também agradecer a você, Cacilda, que acho que você fez uma coisa assim fenomenal com as formações. Você está trazendo as formações para as pessoas conhecerem. Isso foi muito importante. Esse movimento, eu bato palmas desde que você começou a falar com a gente, eu bato palmas até hoje, vou continuar batendo palmas Eu até que o final. estou, eu que estou honrada de tê-los conosco, tenha certeza disso, tá? Esse movimento tem uma importância muito grande nesse momento da psicomotricidade no Brasil, tá? Bom, eu, como as minhas colegas, as minhas amigas, aliás, as minhas pérolas da psicomotricidade, senhoras da psicomotricidade, eu também vou trazer muita surpresa, claro. E eu vou trazer essas surpresas no que mais a gente trabalha. Eu vi aqui no grupo lá que alguém perguntou sobre essa questão da especificidade de cada formação, se todas trabalham da mesma forma. Pois é, eu diria o seguinte: Marta usou uma metáfora do início, eu também posso usar uma. Aquela do rio, né? Que você nunca coloca o pé na mesma água duas vezes quando você bota o pé dentro do rio. Então, assim, a psicomotricidade, a gente trabalha muito a constituição desse sujeito. E nessa constituição, a gente trabalha três registros: o real, o simbólico e o imaginário. Então, a gente vai trabalhar muito isso para que as pessoas possam entender melhor essas questões e que elas possam definir melhor o que é desenvolvimento e o que é estrutura. A Perfeito. Marta trouxe muito bem a questão do diagnóstico, né, da profilaxia. E, assim, a gente interfere nessa questão, porque a gente trabalha exatamente a constituição desse sujeito. Porque, de Perfeito. alguma forma, a gente entende que isso houve uma mudança lá atrás que está ocasionando, em toda a circunstância que a gente está vivendo hoje, com a juventude de hoje, a infância, a juventude de hoje, mudanças drásticas. E que, olha, a gente já está olhando para uma nova mudança que está acontecendo agora, que é em relação às tecnologias, na, Inteligência, na, na como é que é o nome? Eu esqueci hoje, estava falando tanto com meu filho. A, oi? inteligência artificial. Inteligência artificial. Exatamente. O que essas mudanças que ocorrem no mundo, né, assim, abruptamente e causa no mundo todo mudanças, vai acontecer novamente. E como vai se tornar todo o processo? Porque aí muda a educação, muda a psicanálise, e muda a psicomotricidade também. Como que a gente atua? Pois é, eu vou levar para vocês essa discussão, mas numa discussão corporal, de sentidos, de sensações, que as Perfeito. pessoas possam apresentar as suas interrogações, Perfeito. entende? Para a gente Obrigada. discutir e fazer acontecer. Muito obrigado. Eu que agradeço, Cacilda. Marta, querida, o que você traz para nós? eu, pelo tempo, né, eu acho que eu vou ser breve. Acho que É, coisas lindas já foram ditas aí, que eu corroboro todas elas. E
Eu acho que o que eu vou dizer agora é o que todas nós fazemos, incluindo o Ricardo, né? Dar à pessoa, que eu coloco na metodologia do meu trabalho, dar à pessoa respeito e confiança nos poderes da sua mente. Perfeito. Estender esse respeito e confiança ao seu poder de pensar sobre a condição, o estado e a vida social em que vive e a condição em que se encontra. Fornecer um conjunto de modelos práticos que facilitam a análise da natureza do mundo social em que se vive e a condição em que o próprio homem se encontra, e dar um sentido de respeito à capacidade e humanidade do homem considerado como espécie, e incutir o sentido de que a evolução humana ainda não terminou. Verdade. Então, essas são palavras estão contidas na aprendizagem do Brunner, né? E que eu acho valiosas, eu coloco e procuro viver na formação heurística. Obrigada, querida, vai Né? ser Então, é importante. isso. Foi um prazer estar com vocês, enorme, e de ouvir Obrigada. a cada um. Evelyn, o que a PPA trará ao vivo e a cores? A Silvia vai estar aí preparando, levando para vocês assim, a nossa PPA, né, que é uma prática encantadora, né, que tem dispositivos e objetivos próprios, né, vai levar muitas reflexões, muita prática, vai também, ela adora ouvir, ter uma troca, né, como ela mesmo diz, uma troca que dá água no moinho dela, coloca a água no moinho dela, então vai ser uma delícia, com certeza, estar nesse congresso. Tenho certeza, pessoal. Então, pessoal que está aqui conosco, muito obrigado pela atenção, por ter nos escutado, por ter entendido e sentido um pouquinho o gostinho do que a gente quer trazer. E a surpresa vai ser colocada no grupo de vocês, e a gente tem ainda algumas vagas, só que nós só vamos receber qualquer tipo de adesão até sexta-feira, 5 horas da tarde, porque nós começamos já na outra semana com a carga total, preparadinhos para injetar psicomotricidade na veia. Tá bom, pessoal? Muito, Tá ótimo. muito obrigada. Marta, que você melhore, esteja muito Isso. legal até o seu módulo, tá? Melhora, querida. Que Todos, você melhore, Marta, Força. e uma boa Obrigada, gente. semana toda. Melhoras, Marta. Eu estou me sentindo com febre aqui. Melhoras, querida. Melhoras. 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 Obrigada. energia Obrigada, gente. Obrigada. Beijo. Muito obrigado, muito Boa obrigado. Boa noite a noite. todos. Foi um Até prazer. Boa Boa noite. noite. total. Boa noite. Boa Boa noite. noite.